Boa noite, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Esse é o dia que nos deu o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos nele. Louve ao Senhor de todo o teu coração. Sempre o adore, porque Ele é fiel, justo e bom. Vamos louvar ao Senhor, orando, agradecendo a Deus por esse momento. Grandioso Deus, muito obrigado por estar na tua casa. E aqui, grandioso Pai, receber de Ti tudo, grandioso Deus, que é perfeito neste mundo, porque tudo que vem de Ti tem sido agradável, bom para os Teus servos e bom para o Teu povo. Nos ensine, grandioso Pai, a servir a Ti em espírito e em verdade, e que a Tua palavra, Pai amado, possa chegar em cada coração, trazendo o regozijo, a paz, que excede todo entendimento. Seja abençoando o Teu servo, pastor Eliezer, nas mensagens, nas orações, nos louvores, grandioso Deus, feito aqui nesse lugar. Tudo seja feito segundo o Teu querer. É no nome de Jesus que nós queremos, Pai amado, pedir sobre aqueles que estão a caminho, chegando à Tua casa, para que possa chegar, Pai amado, com o desejo de ouvir e louvar o Teu santo nome. Nós queremos Te agradecer no nome poderoso de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e louvar ao Senhor. A marca da promessa.
momento de intercessão. Vou convidar os irmãos que quiserem vir à frente para ficar aqui comigo, aqui, para juntos colocarmos diante do Senhor os nossos corações em um altar simbólico diante do Senhor. Pode ficar aqui do meu ladinho aqui, pode ficar aqui, Lourdinha, pertinho de mim. Os irmãos que forem chegando vão ficando aqui à direita, à esquerda. Nós temos na nossa coluna de oração a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, Elimar Alves Farias, Mário, esposo da irmã Lourdinha, que está aqui à frente, Sônia Lúcia, Zé, irmão da Terezinha, Manuela e Antoni, João, Darlan, Fabiana, André, Lorena, Marinalva, Dirceu, Ivonete, Nazaré, Thaísa, bairro de São José, Maricá e autoridades. E hoje a Terezinha falou que o irmão Carlinho está bastante gripado, né? Vamos estar orando também por ele, que não pôde estar na igreja, por estar impossibilitado. E nós vamos estar orando agora nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Pai. E muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite estar aqui na Tua casa, nesse lugar de oração, para estarmos prestando um culto a Ti. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio. Pai, esteja, Senhor, com cada irmão que está aqui na igreja. Toma cada um deles em Tuas mãos. Senhor, que Tu possas estar sondando os seus corações, vendo, Senhor, aquilo que eles precisam em sua vida, Pai, e que Tu possas estar respondendo conforme a Tua santa e bendita vontade. Pai, esteja também com os irmãos que estão aqui à frente, que vieram confiados, Pai, de se colocarem agora em Tuas mãos, para que Tu possas, Senhor, estar atendendo o desejo também dos seus corações. Não sabemos, Pai, quais os pedidos que foram trazidos aqui em seus corações, mas sabemos, Pai, que esses irmãos confiam, que estão diante do Senhor, trazendo, Senhor, aquilo que precisam para ser colocado no Teu trono de graça. Que Tu possa estar recebendo cada vida, cada irmão que está aqui para agradecer. Eu Te agradeço, Pai, por esse dia, por estar aqui à frente dessa igreja, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor me permitiu entrar para esse ministério como pastor, assim como permitiu para muitos outros pastores estarem exercendo o seu ministério, e que Tu possa estar alcançando todos os pastores em todos os lugares, em toda a face da terra, que eles possam nesse momento estar se sentirem amparados por Ti e amados, Senhor, pelo Seu rebanho. Senhor, muito obrigado por tudo, obrigado por esse dia. Foi um dia tão bom, Pai, e que nós possamos ter uma semana maravilhosa na Tua presença. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, coloque diante de Deus primeiramente, como eu sempre digo, primeiramente o teu coração, porque Deus, Ele sonda cada coração, amém? Não tenho outro bem além de Ti. Se eu almejar as coisas terrenas deste mundo, diz o apóstolo Paulo que eu sou o mais miserável desse mundo. Então, coloque as suas coisas nas coisas que vêm do alto, as coisas que vêm do trono de Deus. Almejemos as coisas que são de cima, não as que são da terra. Coloque sua vida diante do Senhor.
assentarem, irmãos. Quero reforçar aos irmãos o convite ao almoço de domingo. Nós teremos aqui um almoço direcionado ao pastor, né, à confraternização Igreja e Pastor. É chamado o almoço com o pastor, e a comida vai ser feita, um peixe maravilhoso, pelas mãos da nossa irmã Nair. Todos que conhecem aqui o seu tempero sabem que vai ser uma comida maravilhosa. Só que pode ser que alguns irmãos não queiram comer o peixe, né? Eu não gosto de peixe, tem, né, gostos diferentes, a gente sabe que isso acontece. E para aqueles que não vão comer o peixe, nosso irmão Marco vai estar preparando aí uma coxa, uma sobrecoxa maravilhosa de frango. Então os irmãos não vão ter só uma opção, vão ter duas opções, né? Então podem vir, que todos estarão satisfeitos, eu tenho certeza, com a nossa comunhão, por estarmos juntos. Eu quero agradecer os irmãos que hoje também saíram da igreja com o pastor e foram almoçar junto com ele. Eu e a Cristina, a gente ia almoçar em um lugar, e aí os irmãos, onde vocês vão almoçar? Aí começaram assim, foi natural, né? E quiseram ir junto com a gente. E foi um dia muito agradável. Quero agradecer os irmãos que estiveram ali com a gente, e agradecer também o carinho dos irmãos que pela manhã nos abraçaram e desejaram um feliz dia do pastor. Eu estarei à porta depois do culto, cumprimentando aqueles irmãos que ainda não abracei. Nós vamos estar refletindo na palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 19, de 1 a 11. Vários textos são muito conhecidos na Bíblia, mas esse daqui já foi feito músicas a respeito dele, né? Uma música foi um grande sucesso, uma música sagrada, né? Começando aqui nos nossos arraiais evangélicos, aí foi parar até num grupo de pagode, infelizmente, né? Aquilo que era sagrado, santo, acabou sendo cantado também no mundo, e aquilo me desagradou muito. Parecia que nós estávamos lá no tempo de Daniel, quando Belsassar pegou ali os objetos da casa do Senhor e ofereceu a outros deuses. Eu fazia muito essa analogia. Eu não concordava que a música feita a respeito da conversão desse homem, que era um trecho bíblico, que é um trecho bíblico, melhor dizendo, tão importante, que mostra o arrependimento de um pecador que aceita Jesus como seu Salvador, ser tocada lá no pagode, num ambiente totalmente impróprio, né? Aconteceu até uma vez de eu estar à frente de uma outra igreja batista, né? E nós acabarmos de cantar a música Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu tiver. Quando a gente acabou de cantar, lá no trailer, lá embaixo, no meio do pagode, no meio da bebedeira, começaram a cantar. E no final do culto, eu falei, irmãos, vamos dar um tempo nessa música, porque parece que essa música, ela também está sendo usada lá, e eu fiquei muito incomodado com essa situação. Aquilo que é sagrado é sagrado, né? Aquilo que é secular é secular. A gente não pode fazer misturas. Quando a igreja começar a se parecer muito com o mundo, tem alguma coisa errada. A igreja precisa ser bem diferente desse mundo, né? O mundo, ele estava copiando algo nosso, mas muitas pessoas achavam que não tinha nada a ver. Para mim, me incomodou muito. A igreja precisa ser diferente do mundo. Amém, irmãos? Bom, fazendo esse comentário, que está um pouco até fora da mensagem, porque o tema da nossa mensagem é a determinação de Jesus em salvar. Nós vamos estar lendo em Lucas capítulo 19, de 1 a 11. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a um sicômoro para ver porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente.
E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo trecho da Tua palavra lido, Pai, e que nós possamos agora ter a presença do Espírito Santo a nos ensinar, a falar aos nossos corações na reflexão da Tua palavra. Esvazia o Teu servo, Senhor, que Tu possas encher o Teu servo com o Teu Espírito Santo para proclamar a mensagem do Evangelho, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que é uma pessoa determinada? Eu estava procurando ver o significado do conceito de uma pessoa determinada. É uma pessoa que tem uma certeza íntima de direcionamento. Por isso que Jesus era uma pessoa determinada, e esse é o tema da nossa mensagem. Ter metas claras, ter uma convicção. É uma pessoa que não se desvia dos seus objetivos. Jesus Cristo, Ele veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Quando nós estudamos no seminário, e nós vemos ali na hermenêutica qual é a explicação, por onde começa a explicação do versículo mais importante. O versículo mais importante desse texto é buscar e salvar o que se havia perdido. Aquele homem estava ali no meio de uma sociedade, mas ele tinha hora e lugar de se encontrar com Zaqueu. Diz o texto que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha, tem um tempo, uma hora determinada por Deus de se encontrar com as pessoas desse mundo. Jesus, ele se encontra com essa pessoa, fala da mensagem de salvação, ele fala através de uma pregação, ele fala através de um testemunho, ele fala através de uma música, ele fala através de um milagre. De N maneiras, Jesus Cristo fala com alguém, ele marca um lugar. Tinha um corinho que se cantava: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Era um cântico do cantor cristão, se eu não me engano, né? A gente não tem, vamos voltar a cantar a música do cantor cristão, porque eu estou me perdendo até nisso, né? Cantava tantas músicas do cantor cristão, né, as igrejas batistas, e nós vamos começar voltar a inserir, porque a gente precisa ter um culto eclético, né, onde todas as pessoas saem daqui satisfeitas porque ouviram algo que gostam muito, e eu tenho certeza que muitos irmãos gostam muito do cantor cristão. Eu sou um deles, né, que tem uma mensagem para cada momento especial e para cada mensagem também. Eu me lembro que quando eu ia preparar uma mensagem, no final de cada mensagem eu escolhi uma música do cantor cristão para que ela complementasse a mensagem que eu havia preparado. E todo pastor fazia isso. Era a hora do apelo, era a hora daquela música especial, que também participava do apelo, na hora do apelo também, pregando uma mensagem àquele coração. Então Jesus, naquele dia, ele tinha a hora e o lugar determinado para encontrar aquele homem. E olha, se nós olharmos como isso é importante para o ser humano, como é um momento tão especial,
Era uma hora marcada e um horário marcado com o próprio Deus. E Deus tem essa hora marcada com cada um de nós. O momento em que Ele se apresenta a nós pela pregação do Evangelho, fala aos nossos corações, mas aí depende muito de nós também crermos ou não, tá? Porque muitas pessoas arrumam uma desculpa de que não é a minha hora. Talvez essa hora já tenha até passado, Jesus Cristo já tenha até falado, mas essa pessoa endureceu o seu coração. Mas eu não quero falar de uma hora exata, não. Eu estou falando do privilégio de você marcar, de ter uma hora marcada com o próprio Deus. Naquele momento em que Jesus entra em Jericó, era um dos últimos momentos dele em vida no seu ministério, e ele tinha que encontrar naquele dia e naquela hora Zaqueu. Quem era Zaqueu? Quem era Zaqueu? Essa cidade, a cidade de Jericó, era conhecida como a cidade dos sacerdotes. Olha como é que essa cidade ela era importante. Ela era tão importante que ela era conhecida como a cidade das férias, onde as pessoas iam lá para refrigério, porque aquela cidade era uma cidade perfumada. A localidade dela, ela era bem localizada, perto do Jordão. Então, o seu ar era um ar umedecido pelo Rio Jordão, por causa da proximidade do Rio Jordão. E também, à sua volta, haviam vários tipos de plantas e flores, que não existiam em lugar nenhum, só existia naquela região de Jericó. Mas naquela cidade estavam pessoas muito importantes da sociedade, pessoas muito religiosas daquela sociedade. Mas Jesus tinha uma hora marcada com Zaqueu. Aí eu posso imaginar, gente, como Jesus ele pôde ter uma hora marcada comigo. Quem sou eu? Para que um dia ele marcasse um dia e se encontrasse comigo e falasse ao meu coração. Ele já marcou essa hora, já encontrou muitos que estão aqui, já encontrou muitos daqueles que estão ouvindo na internet, mas muitos estão deixando esse momento de lado. Jesus está indo ao encontro dele, ele veio buscar, é ele que marca esse encontro com as pessoas, é ele que quer esse encontro. Isso é que é o mais importante ainda. Alguém tão importante, marcando o encontro com a gente, querendo se encontrar com alguém que não merece um encontro com Deus. E esse era Zaqueu. Em segundo lugar, Jesus ele mostra para Zaqueu que a sua salvação era uma questão de urgência. Quando a gente vê o encontro com Jesus, Jesus ele fala o seguinte: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: desce depressa. Jesus ele sempre nos chama para que nós sejamos rápidos, tenhamos pressa em ouvir a sua voz. Mas quantos estão deixando para depois? Quantos desse mundo estão procrastinando o convite do Mestre? Senhor, eu vou deixar para depois. E vai deixando para depois uma hora tão importante da sua vida. Zaqueu, ele possivelmente tinha muitas outras coisas importantes a fazer, porque ele era chefe dos publicanos. Ele poderia ter chegado para Jesus e falado: Jesus, eu só subi aqui na árvore para dar uma olhadinha, mas eu tenho muitos compromissos. Eu preciso voltar ali para as cobranças, eu preciso cobrar os cobradores de impostos, porque eu sou chefe deles. Eu sou uma pessoa importante no meio social, na economia dessa cidade. Eu sou uma pessoa importante, eu tenho meus negócios, eu tenho minha casa, eu tenho outras casas também que eu já comprei, eu tenho muitas propriedades.
O Senhor me dá um tempo que eu vou resolver outras coisas e depois eu falo com o Senhor. Mas o convite de Jesus foi: Zaqueu, desce depressa. E logo depois a gente vê ele apressadamente descendo daquela árvore para se encontrar com Jesus. Olha, quando nós temos a oportunidade de realizarmos alguma coisa importante na nossa vida, deixamos para depois? Alguém deixa para depois? Quando tem um bom negócio para fechar, quando tem um bom convite para um emprego, quando recebe também um convite para uma festividade, eu fui convidado para essa festa, já vai lá no gabinete, né? Dá um tapa ali nas baratas e vai lá pegar aquela roupa bonita lá, né? E coloca aquela melhor roupa, porque não quer deixar a oportunidade daquele convite passar. Com pressa, atende o convite, com pressa, ele aproveita as oportunidades. Era a última oportunidade de Zaqueu. Jesus tinha muita pressa. Se Zaqueu tinha muita coisa para fazer, Jesus tinha muito mais. Não é verdade? Quando nós olhamos para, olha, como é que Deus pode ter tanto tempo assim para mim? Porque Ele tem todo o tempo para nós. Ele tem todo o tempo para nós. Ele em nenhum momento, Ele deixa de estar olhando por nós. Não é verdade? Eu sei disso. A minha teologia para a minha vida é essa. Se eu me imaginar em algum momento sem a atenção de Deus sobre a minha vida, eu vou ficar tremendo de medo. E Ele vigia. Ele é o vigia de Israel. Ele não tosqueneja, porque não tosquenejará o guarda de Israel. O guarda de Israel nunca descansa ao nosso lado. Ele está sempre olhando por nós. Até mesmo quando nós estamos dormindo, Ele está olhando por nós. Imagina se isso não acontecesse sobre a nossa vida, se não houvesse um Deus que está dando as 24 horas do dia a atenção sobre nós. O que seria da nossa vida? Mas como é que nós estamos fazendo nessa questão? Nós estamos tratando o nosso relacionamento com Deus com urgência? Os chamados que Ele tem para nós com urgência, colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida, são questionamentos que a gente precisa fazer. Por isso que eu gosto de colocar essas perguntas, porque essas perguntas eu preciso fazer para com Deus, para que essa urgência seja algo sempre presente em minha vida quando se for a respeito das coisas de Deus, a respeito de Deus. Ele precisa ser prioridade na minha vida e precisa ser tratado com urgência todo o convite que Ele faz. Porque às vezes a gente ouve o convite do Senhor e deixa Ele passar. Em terceiro lugar, Jesus não quer apenas ver a gente, não quer ver apenas aquele homem que estava numa árvore, mas quer ter comunhão conosco. Naquele momento em que Ele viu Zaqueu, Ele falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Irmãos, é interessante esse diálogo entre Jesus e Zaqueu. É a primeira vez que Jesus, Ele se oferece para entrar na casa de alguém. Se vocês olharem para qualquer encontro que Jesus teve com alguém, Ele jamais chegou e falou assim: eu preciso ir para a tua casa. Mas com Zaqueu, Ele falou: Zaqueu, hoje eu vim pousar em tua casa. Hoje eu não vou dormir na casa de ninguém. Eu não vou na casa do sacerdote X e de Y. Eu não vou na casa do político X e Y. Eu não vou na casa daquela pessoa mais importante. Hoje me convém estar na tua casa e ter comunhão contigo.
Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, e aí começa a murmuração, Jesus Cristo, ele se torna igual a Zaqueu. Sabiam disso? Ele se torna um pecador igual a Zaqueu. Ele se rebaixa à condição de pecador que Zaqueu tinha. Só que é o seguinte, quando Jesus ele entra na nossa vida, nós não somos mais pecadores como éramos antes. Nós somos pecadores salvos por Jesus. E aí tem uma diferença. Nós acabamos nos tornando iguais a Ele. E foi exatamente isso que aconteceu com Zaqueu. Jesus entrou na casa daquele pecador, mas Jesus não se tornou Zaqueu. Mas Zaqueu acabou se tornando alguém igual a Jesus. E é assim que Ele faz conosco, nessa comunhão. Nós não permanecemos como estamos. Nós não somos mais as mesmas pessoas quando nos tornamos, quando nós conseguimos estar em comunhão com Jesus Cristo. Nós somos transformados. Naquele dia houve uma transformação. A casa de Zaqueu não ia mais ser o exemplo da casa de pecado, mas o exemplo da casa da salvação. E quantos já experimentaram isso nesse mundo? Pessoas que estavam perdidas na bebida, e quando se encontram com Jesus, eles já não são mais aquelas pessoas que recebiam até um apelido, quando eram bêbados, quando eram drogados, quando viviam nesse mundo. Eles trocam aquele nome, eles trocam de nome. Parece que acontece igual a Jacó, Quando Jacó, ele luta com o anjo ali, na hora que o anjo vai sair, falou assim, eu quero uma bênção. Então tá bom, agora eu vou mudar seu nome. Agora você não é mais Jacó, agora você é Israel. E essas pessoas trocam de nome, porque trocam de vida. Zaqueu trocou de vida naquele dia, porque passou a ter comunhão com Jesus. Ele consegue trocar a nossa vida. Em último lugar, Jesus entrega o presente da salvação. Ele é determinado a vir trazer um presente. E esse presente é o presente da salvação. Esse presente da salvação não é obtido por meio de religião. Tem muitas pessoas que são religiosas nesse mundo, mas ainda não são salvas, porque a religião não salva. Jesus veio trazer a salvação porque Ele é o único que pode trazer a salvação. Pessoas que estão nesse mundo e vivem de maneira justa, essas pessoas ainda não encontraram a salvação, porque esse presente de salvação só pode ser alcançado pela justiça que está em Jesus Cristo. E em último lugar, a salvação, ela não é uma coisa comprada, mas é uma dádiva dada por Deus. E naquele dia, Jesus entrou na casa de Zaqueu, não para que Zaqueu falasse naquilo que ele falou que era o passado dele, Senhor, se eu roubo alguém, agora eu restituo 4 vezes mais. Metade dos meus bens eu dou aos pobres. Não foi assim que ele comprou a salvação. Ele não comprou a salvação, melhor dizendo. Ele recebeu a salvação antes dele agir daquela maneira. E quando nós vemos a história da humanidade, a história da religião, quantas vezes nós vemos coisas que denigrem a religião, como a venda de indulgências, a venda de pedacinhos de terreno no céu. Isso aconteceu na história da humanidade. Ainda hoje, pessoas acham que elas vão obter a salvação através de dar as suas esmolas, de ajudar aos pobres, de ser uma pessoa justa nesse mundo, fazer boas obras. Olha, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia fala isso.
É uma dádiva dada por Deus, um presente. E Jesus, quando ele convida Zaqueu para aquele encontro, ele dá um presente, o maior presente que nós podemos receber, a salvação que está em Cristo Jesus. Olha, quando a gente olha para a história de Zaqueu e vê a determinação de Jesus em salvar aquele homem, aquele que está ouvindo essa mensagem, que vai ouvir essa mensagem, está pensando assim: mas eu não tenho condições, eu não mereço a salvação, eu já fiz tanta coisa errada, Deus ele não vai conseguir mudar a minha vida, o preço que ele pagou não é suficiente, porque eu sou uma pessoa muito ruim, eu tenho muitas dívidas a pagar, eu já fui muito cruel, já fiz coisas que não podem ser perdoadas. Eu vou dizer para você, ele veio determinado também a te salvar, determinado a salvar a todos, porque ele não quer que nenhum de nós se perca, mas que todos sejamos salvos. Esse é o desejo de Jesus, é a determinação dele, e ele ainda age dessa forma, assim como agiu com Zaqueu. Ele não está procurando pessoas que mereçam a salvação, mas que precisam, e todos nós precisamos. Não há ninguém nesse mundo que mereça a salvação. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A realidade do ser humano é pecador. Então todos nós precisamos desse presente maravilhoso, que é a salvação que está em Cristo Jesus, que é a graça de Deus derramada em nossas vidas. Vamos orar por aquele que está ouvindo essa mensagem. Nós temos alcançado muitas pessoas pela internet, eu creio nisso. Muitas pessoas assistem o nosso culto, tanto no YouTube quanto no Facebook. Eu estou vendo que hoje aqui a igreja é de pessoas conhecidas, crentes em Cristo Jesus. Mas nós vamos estar orando para que esse culto da internet alcance um coração que precisa ouvir essa mensagem. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, nesse momento, Pai, nós te pedimos que o culto que nós estamos prestando aqui e que está alcançando, Pai, os corações que estão ouvindo esse culto pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, Pai, se há alguma pessoa que ouviu a mensagem de salvação, que ainda não abriu o seu coração para Jesus, que tu possas estar alcançando essa pessoa. E, Senhor, que o coração dessa pessoa esteja pronto para receber a tua palavra. Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, e é por isso que nós o amamos, porque é assim que a tua palavra nos diz. Que esse pecador que ainda não é arrependido, esse pecador que ainda não abriu seu coração para Jesus, ele possa entender o grande amor de Deus pela sua vida, Pai. Antes mesmo dele reconhecer esse grande amor, antes mesmo dele reconhecer a salvação, mas que agora esse amor esteja falando profundamente em seu coração, e hoje, agora, no momento em que estiver acessando esse culto e ouvindo essa palavra, ele possa ter um encontro contigo, Pai. Pai, ajuda-nos, Senhor, nesse trabalho de divulgação na internet, que nós possamos alcançar muitas pessoas que nós nem a conhecemos, Pai, através da pregação da tua palavra. Que a tua igreja seja poderosa para pregar nesse bairro, mas poderosa também para pregar pela internet, e em todos quantos lugares forem abertas portas para que nós anunciemos essa mensagem preciosa de salvação. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor sempre está nos buscando. Muito obrigado, porque sempre parte do Senhor o desejo de estar conosco, o desejo de ter comunhão, e que o Senhor possa entrar na nossa casa, ter sempre a comunhão conosco, e nós termos a oportunidade de ter 24 horas por dia um relacionamento contigo, partindo de nós também,
porque nós sabemos que do Senhor, o Senhor está sempre conosco, Pai. Senhor, dá-nos esse compromisso de intimidade, de buscar mais o Senhor. Nós possamos cada vez mais buscar estar perto do Senhor, Pai, para que nós sintamos e também para que nós vejamos tudo aquilo, Senhor, que Tu tens a fazer na nossa vida, Pai, que ainda não faz por culpa nossa. Nós sabemos disso, mas dá-nos, Senhor, um coração que Te procura, que Te busca, que deseja a Tua companhia, que tem um compromisso com oração, que tem um compromisso com a Tua palavra, que tem um compromisso com a Tua obra, que se coloca à disposição para o Senhor. Dá-nos isso, Pai, desejamos isso. Multiplica a nossa fé, a nossa vida espiritual cresça, para que nós possamos cada vez mais estar transformando esse mundo, Pai. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos louvar ao nosso Deus com mais 2 cânticos. Oi? Jesus, o plano perfeito. Eu sempre digo que Jesus é o melhor plano de saúde. Você já assinou esse plano? Ele está batendo, ó. Eis que estou à porta e bato. Ele está fazendo esse convite a você. Assine esse plano de saúde que Jesus dá.
nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo esteja com todos nós, esteja com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus com o cântico Rendido Estou. Tenho
pastor. Peço que os irmãos podem se sentar, por favor. Nós vamos fazer uma pequena homenagem aqui para o pastor. Ele não sabia. Eu sei que vocês vão orar por mim, pelo menos isso. Orar, eu sabia que eles iam orar por mim. Pastor, eu vou estar lendo aqui um poema para o senhor, pelo dia do pastor. Amigo e conselheiro, o nosso pastor transmite a paz de Deus o tempo inteiro, com calma e devoção. Mais do que o pastor, ele parece um pai, com um grande coração. Que Deus ampare suas quedas, podem ser muitas, porque nenhum homem está livre delas. E continue a inspirar os seus sermões para os seus irmãos, o amor de Deus ensinar. Que o Senhor lhe guarde, lhe conceda muita saúde para ajudar toda a comunidade, como o Senhor tem feito todos esses anos aqui nessa igreja. Que o Senhor abençoe. O Zeniel vai estar trazendo também uma lembrancinha para o Senhor. Foi toda a igreja, verdade. Mas de manhã eu falei de uma promessa. De manhã eu falei de uma promessa de Deus para a igreja, que Ele tem nos dado pastores, segundo o teu coração. Agora eu quero falar para a igreja, tá bom? Atente o que Deus quer falar para cada um de nós. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Isso é uma grande responsabilidade, ter um pastor que cuida de cada um de nós. Se tem algo que aflige o teu coração, nós temos o sumo pastor, que é Cristo Jesus, mas também temos um parceiro que está sempre ao nosso lado. Coloque diante dele, porque também ele tem cuidado de nós. Amém? Irmão Eliseu estará orando nesse momento. Meus irmãos, fazendo o solo, em homenagem ao nosso pastor.
bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os teus filhos dos teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Meus irmãos, então, é uma alegria muito grande para mim fazer parte desta igreja e ter o pastor Eliezer como o meu pastor. Eu vou falar rapidamente aqui. Em 1955, em maio de 55, foi instituído o Dia do Pastor pela Convenção Batista. E foi instituído, agora mais recente, em 8 de junho de 75, o Dia do Pastor Batista. Uma coisa muito bacana aqui. Existia já o Dia das Mães, Dia das Crianças, né? E o Dia do Pastor Batista em duas situações diferenciadas. Em 55 foi uma visão de beneficência e agora em 75 foi numa visão de reconhecimento. Que possamos reconhecer o nosso pastor e outros pastores que talvez você tenha como amigo, como pessoa que contribui para o crescimento da tua fé, da tua espiritualidade, cada dia mais solicitando a Deus bênção e proteção para a vida dessas pessoas que disponibilizam o seu tempo e o teu chamado, porque o pastor está aqui pelo chamado que ele atendeu de Deus à sua vida. Ele poderia ser muito outras coisas, mas ele ouviu o chamado de Deus para a sua vida como líder de um rebanho, de um povo, para que ele pudesse direcionar ele ao caminho de Deus. E que Deus venha estar abençoando a tua família, a tua igreja, a nossa amizade. Amém? Vamos falar com você. Grandioso Deus, eis aqui o pastor Eliezer. Esse homem que tu deste a esta igreja, não foi esta igreja que foi dada a ele. Ele veio para cá por o seu intermédio para falar da tua palavra, da grandeza das tuas palavras às pessoas que porventura virão aqui para ouvi-las. Que tu possa dar cada dia mais a ele entendimento, sabedoria, temperança e grandiosidade, ó Pai, na pessoa que nós vemos do pastor Eliezer, para que ele possa sempre representar cada dia mais o teu reino aqui na terra. Abençoe a tua família, o teu dia a dia e conceda a ele a cada dia mais a tua graça.